Olá, como está pelo lado daí? Ana Ribot aqui e nós estamos lendo Efeito Lua de Mel. Esse vídeo vai ser a parte 2 do capítulo 3. O capítulo 3 é muito extenso. Então, a semana passada nós lemos a primeira parte, onde ele explica toda essa parte do cérebro, né? Das proporções variadas do cérebro, como que é essa conexão verdadeira da mente com o coração, nessa produção desses neuroquímicos muito interessantes que fazem a neuroquímica do amor, a poção do amor verdadeira, tá? Mas como é um capítulo bem extenso, deixamos para hoje ler a parte dos neuroquímicos que formam essa poção do amor, química mesmo, neuroquímica, para que a gente tenha esse efeito lua de mel na nossa vida. Então, hoje vamos falar dos neuroquímicos, começando pelo estrogênio e a testosterona. Vamos lá? Estrogênio e testosterona, acasalamento. Quando os pássaros e as abelhas fazem sexo, não é porque estão apaixonados. É mero acasalamento. Tomemos como exemplo as estrelas do mar. A fêmea lança seus óvulos na água e o macho lança também seus espermatozoides. Os dois elementos acabam se encontrando na água para formar uma nova geração de estrelas do mar. Nada romântico, né? Já o acasalamento humano exige uma troca mais íntima, embora relacionamentos mais longos não exijam um acasalamento tão contínuo. Quando se trata apenas de sexo, a testosterona, conhecida por deixar machos alfa mais interessados em sexo do que em relacionamentos, e o estrogênio, conhecido por manter a fertilidade feminina, desempenham um grande papel. Embora a testosterona seja mais associada aos homens e o estrogênio às mulheres, os dois hormônios têm função reprodutiva em ambos os gêneros. Só ver. Machos humanos produzem, em média, 10 vezes mais testosterona que as fêmeas. E a realidade é que os homens com níveis muito altos de testosterona não são o tipo ideal para o casamento. Possuem grande tendência ao divórcio, ao abuso das esposas e há muito mais casos extraconjugais do que homens com níveis menos estratosféricos. Mas a testosterona estimula o desejo sexual em ambos os sexos. O estrogênio atinge picos mais altos durante o período fértil das mulheres. Os machos produzem, em média, apenas uma fração do estrogênio que elas produzem. Mas os pesquisadores já sabem que o estrogênio tem um papel importante na sexualidade masculina e que permite a maturação do esperma. Meu exemplo favorito da função complicada do estrogênio e da testosterona em machos e fêmeas é o de um pássaro chamado tentilhão zebra. Em determinado ponto do seu desenvolvimento embrionário, o tentilhão zebra macho produz estrogênio, que é então transformado em um hormônio semelhante à testosterona no cérebro e permite aos machos cantar. Os tentilhões zebras macho começam a cantar na puberdade e os pesquisadores suspeitam que, da mesma maneira que as fêmeas humanas se desmancham quando seus pretendentes à moda antiga cantam sobre sua janela, as fêmeas dos tentilhões zebra são atraídas pelos machos que as cortejam com seu canto. Uma serenata. Os papéis do estrogênio e da testosterona no sistema reprodutivo de machos e fêmeas são sem dúvida mais complexos do que se pode imaginar, mas não há dúvidas de que ambos nos incitam a garantir a sobrevivência da nossa espécie. Agora vamos falar sobre a dopamina, prazer e desejo. A testosterona e o estrogênio podem nos impelir para o sexo, mas é fato que os seres humanos jamais acasalariam com tanta frequência e gosto para propagar a espécie se ele não fosse tão prazeroso. Isso graças ao neurotransmissor dopamina, o principal elemento químico que nos faz desejar repetir experiências que nos dão prazer. Quando nossos níveis de dopamina estão altos, ficamos agitados.
Nada de passar a noite sozinho em casa. Queremos sair e fazer algo que seja muito bom. Não é surpresa o fato de a dopamina ser uma das moléculas mais antigas que existem, já que ela estimula a reprodução, que existem. Não é surpresa o fato de a dopamina ser uma das moléculas mais antigas que existem, já que estimula a reprodução. Na verdade, a função da dopamina nos organismos evolucionários mais simples, como alguns microscópicos parasitas, é praticamente idêntica à dos seres humanos. Por isso, os pesquisadores da Universidade do Texas estão usando parasitas geneticamente modificados e deficientes em dopamina para desenvolver medicamentos que possam ajudar a tratar doenças de Parkinson. Olha só. Causada por uma perda das células produtoras de dopamina no cérebro. A dopamina é sintetizada na parte mais profunda da área tegmental ventral e depois liberada no núcleo accumbens, que fica na parte anterior do cérebro. Essas são as principais áreas do circuito do prazer, recompensa, do circuito prazer-recompensa do cérebro, que, como toda pessoa que já teve algum tipo de vício sabe, pode ser uma faca de dois gumes. Ativado por toda a gama de substâncias e atividades associadas ao prazer e potencialmente viciantes para os seres humanos, como cocaína, heroína, sexo, jogo, compras, alimentos de altos níveis calóricos, o estímulo excessivo desse circuito pode levar a uma ânsia incontrolável e a comportamentos compulsivos e de um risco para um viciado. O canto da sereia da dopamina vem sendo exaustivamente demonstrado em experimentos com animais desde os anos de 1950. Na maioria deles, ratos com eletrodos implantados na parte do cérebro em que a dopamina é sintetizada são treinados para acionar uma alavanca que estimula incessantemente seus circuitos de prazer e recompensa, cerca de 7.000 vezes por hora. Gente, os ratos acabam... Aqui, deixa eu te mostrar a parte onde é sintetizada. Nessa parte aqui, ó. Centro do cérebro há centros de controles específicos que estabelecem comportamentos de crescimento e proteção em respostas a estímulos de prazer e de dor. Os centros primários atingem o núcleo accumbens, que é o 1. Aqui, ó. Esse aqui, ó, núcleo accumbens. O tegmental ventral é o 2. E o 3 é o paládio ventral. Mas 7.000 vezes é complicado, né? Os ratos acabam preferindo o estímulo de prazer e recompensa e deixando de lado até mesmo água e comida. As ratas abandonam os filhotes recém-nascidos para pressionar a alavanca, exatamente como mães dependentes de crack que deixam de lado seus bebês para se entregar à droga. Os poucos estudos conduzidos em seres humanos identificaram o mesmo fenômeno. Diante da possibilidade de escolha, as pessoas submissamente escolheram o estímulo repetido das áreas produtoras de dopamina, abandonando relacionamentos e até a higiene pessoal em favor dessa substância. Mas o que isso tem a ver com o efeito lua de mel? É isso que a gente quer saber. Estudos recentes mostram que é exatamente o círculo de recompensa do cérebro, que é aquele que a gente viu aqui atrás, que é ativado quando a pessoa se apaixona perdidamente. São as mesmas áreas que já se observou em laboratório tornarem ratos e alguns humanos tão viciados que eles são capazes de trocar qualquer coisa pelas grandes ondas de prazer geradas pela dopamina que o cérebro produz. Em 2000, Andrés Bartels e Semizek
Semir Zeki, da Universidade de Londres, recrutaram 17 estudantes que estavam apaixonados e escanearam seus cérebros enquanto eles olhavam para uma foto de seus amados ou amadas e depois para de um amigo ou amiga. O circuito rico em dopamina, responsável por prazer e recompensas, se iluminava na tela do aparelho quando eles olhavam para a foto do ser amado, mas se mantinha escuro enquanto olhavam para a foto dos amigos. Bartels e Zeki concluíram: é surpreendente observar como um sentimento tão complexo e avassalador, o amor, pode ser correlacionado de maneira diferente com as atividades de regiões tão restritas do cérebro, e ao mesmo tempo fascinante pensar que o mesmo córtex, responsável pela criação e lançamento de grandes naves e de tecnologia avançada, é tão limitado em termos de tamanho. Os cientistas podem ter se surpreendido ao descobrir que se apaixonar perdidamente mobiliza os mesmos circuitos cerebrais que inalar cocaína. Mas quem já passou horas ao lado de um telefone esperando uma ligação, largou o emprego para se mudar ou ficar com alguém que amava ou desabou sobre uma cadeira sem qualquer ânimo para sair dela durante horas após ter sido abandonado pelo ser amado, sabe muito bem o que estamos falando. Para quem está perdidamente apaixonado, o amor é como uma montanha russa. Existe uma linha tênue entre a melhor coisa que já me aconteceu ou enquanto se espera impaciente e obsessivamente pelo próximo passo, a pior coisa que já me aconteceu. E nem chega a ser surpresa o fato de os próprios pesquisadores afirmarem, diante do número de divórcios e separações que ocorrem no mundo, que essa montanha-russa costuma durar 1 ou 2 anos no máximo. Tem prazo de validade. Mas isso não significa que o efeito lua de mel não possa ser algo duradouro. Quando os pesquisadores escanearam os cérebros de 17 homens e mulheres que afirmavam ainda amar seus parceiros após uma média de 21 anos de casamento, as áreas ricas em dopamina de seus cérebros associadas à recompensa e motivação se acendiam exatamente como as das pessoas que tinham acabado de se apaixonar. Os pesquisadores afirmaram: tais dados sugerem um valor de recompensa associado a um parceiro de longa data. Pode ser mantido da mesma forma que um relacionamento recém-iniciado. Mas o estudo também indicou muito mais regiões do cérebro envolvidas em relacionamentos românticos intensos de longa duração do que em relacionamentos de início recente, incluindo áreas ligadas à conexão e aquelas que modulam ansiedade e dor. Isso sugere que relacionamentos amorosos mais longos apresentam vantagens. As presentes descobertas alinham-se com as observações comportamentais segundo as quais a maior diferença entre o amor romântico nos estágios iniciais e nos estágios finais é que nestes se observa a maior sensação de calma. Ah, que lindo! O prazer da dopamina se associa ao estado de calma que um relacionamento longo e sólido proporciona. E isso, para mim, equivale a felizes para sempre. Agora vamos de vasopressina, conexão e agressão. Na maioria das espécies, machos e fêmeas não estabelecem o que os biólogos chamam de casais, e muito menos relacionamentos poderosos o suficiente para lançar ao mar as centenas de navios de guerra de Troia. Em 97% dos mamíferos, por exemplo, o macho acasala com a fêmea no cio e segue em busca de outra fêmea para produzir mais prole. As fêmeas criam os filhotes sozinhas. Para descobrir o que há de diferente nos 3% restante, um grupo de pesquisadores estudou extensivamente o rato da pradaria, um roedor do tamanho de um hamster muito comum no centro-oeste dos Estados Unidos. Diferente de seus primos promíscuos e relativamente antissociais, os ratos da pradaria estabelecem relacionamentos com os parceiros para a vida toda,
criam juntos os filhotes e protegem agressivamente seus ninhos. Quando uma oportunidade se apresenta, tanto o macho quanto a fêmea podem acasalar com outros de sua espécie, mas a maioria retorna ao convívio com o parceiro que escolheu como definitivo. Bonitinho. Na verdade, pesquisas de campo revelaram que os casais de ratos da pradaria superam os seres humanos quando se tratam de relacionamentos de longa duração. 3/4 dos casais de ratos de pradaria se mantêm juntos até que um dos dois morra, e mesmo depois a maioria não procura um novo parceiro. Os cientistas também se concentraram em 2 neuropeptídeos relacionados, a vasopressina e a ocitocina, que são sintetizados no hipotálamo e liberados na pituitária para explicar como os ratos da pradaria estabelecem vínculos tão fortes. Pesquisadores encontraram receptores das 2 moléculas na região do prazer, recompensa, dos cérebros do rato da pradaria fêmea e machos, a mesma região que se acendeu nos escaneamentos dos cérebros de humanos apaixonados. Embora a vasopressina e a ocitocina contribuam para solidificar relacionamentos tanto em machos quanto em fêmeas, os estudos se concentraram na vasopressina de machos e na ocitocina, falaremos disso mais adiante, de fêmeas, dos ratos de pradaria. Machos produzem bem mais vasopressina que fêmeas e por isso os pesquisadores concentraram seu foco no estudo da vasopressina deles. Em animais, a vasopressina induz a comportamentos típicos de machos, como agressão e marcar o território com odores. Hamster, por exemplo, começam a marcar território menos de 1 minuto após receberem uma injeção de vasopressina. Quando um rato da pradaria ejacula, seus níveis de vasopressina se elevam de modo vertiginoso e ele também se torna um pai e um companheiro atencioso. Outra evidência da relação entre vasopressina e o estabelecimento de relações duradouras: fêmeas de rato pradaria, ainda virgens, que recebem injeções de vasopressina, passam a defender seu território e a demonstrar de imediato um comportamento possessivo com relação a seus pares. Tais estudos revelam que a vasopressina está ligada não apenas a relacionamentos duradouros, mas também à agressão. Pode-se imaginar que as diferenças de comportamento entre os fiéis ratos da pradaria machos e os namoradores ratos da campina machos seriam explicadas por seus diferentes níveis de vasopressina, e quanto mais, melhor, mas não é o que acontece. A principal diferença entre os dois é a localização dos receptores da vasopressina. Diferentemente do rato da campina, os receptores da vasopressina do monógamo rato da pradaria se concentram em uma das principais regiões de prazer-recompensa do cérebro, o paládio ventral, próximo ao núcleo accumbens, que é rico em dopamina. Essas regiões estão relacionadas ao vício. Pesquisadores também identificaram um fenômeno semelhante em primatas, micos monogâmicos. Gente, essa parte é meio cansativa, mas eu acho que vai ser bom. Acho não, tenho certeza. Pesquisadores também identificaram um fenômeno semelhante em primatas, que são os micos monogâmicos. Possuem níveis mais altos de vasopressina no centro de recompensa do cérebro que os macacos rhesus, que não são monogâmicos. Com base nessa descoberta, os pesquisadores da Universidade de Emory transformaram promíscuos ratos de campina em amorosos companheiros e pais, criando indivíduos mutantes com receptores e vasopressina em seus centros de recompensa. Vamos fazer um barulho aqui, vamos ver se fica bom. E também transformaram ratos da pradaria de laboratório em espécimes individualistas, sem desejo de estabelecer relacionamentos ao bloquear os receptores da vasopressina no septo lateral de seus cérebros. Olha só, controlando a vasopressina, ele conseguiu mudar
transformar, né, os ratos promíscuos em monogâmicos e os monogâmicos lá, dos ratos da pradaria, em promíscuos. Para o desalento das mulheres que têm parceiros namoradores, o comportamento humano é complicado demais para que se possa mudá-lo com esse tipo de engenharia. Já estava querendo dar uma injeção de vasopressina em alguns homens aí, mas não vai rolar. Pelo fato de ser muito mais difícil estudar seres humanos, ainda é cedo para dizer que os machos da nossa espécie sejam como os ratos da pradaria. Mas a vasopressina é liberada quando os humanos praticam sexo, assim como os ratos da pradaria, o que fornece ainda mais evidências de que os centros de recompensa do cérebro estão relacionados ao envolvimento tanto nos humanos quanto nesses pequenos seres. Os cientistas estão cada vez mais convencidos de que temos muito a aprender com os monógamos ratos da pradaria e que, pelo menos no caso dos machos, a vasopressina é o ingrediente-chave das poções do amor que levam o ser humano a se relacionar. Ocitocina, laços do amor. Se bioquímica fosse algo simples, o que não é, bastaria termos a ocitocina, substância que possui reputação de fomentar relacionamentos de união a ponto de ganhar apelidos, que seria a droga do amor, química do apego e hormônio da confiança. A ocitocina já foi conhecida como a molécula que estimula contrações uterinas durante o parto, a produção de leite para a amamentação e a forte ligação entre mães e filhotes de mamíferos. Quando injetada no cérebro de ratas virgens, induz rapidamente ao comportamento maternal. Ratas-mães chegam a atravessar grades eletrificadas para alimentar os filhotes. Já quando a ocitocina é bloqueada, essas mães passam a rejeitá-los. Mas durante o estudo de fêmeas de ratos da pradaria, os pesquisadores descobriram que a ocitocina estimula a associação delas com os machos na mesma intensidade que os dos machos com elas. Como os cérebros dessas fêmeas possuem receptores de ocitocina nos centros de recompensa do cérebro e os níveis de substâncias aumentam durante o acasalamento, elas aprendem a associar a sensação de prazer com o fato de se relacionar com os parceiros. Que bonitinho. Assim como as humanas. Quando a ocitocina é bloqueada, as ratas da pradaria, embora famosas por serem monogâmicas, não estabelecem ligação duradoura com seus parceiros. Enquanto os estudos com animais estabelecem a base para se compreender a importância da ocitocina no relacionamento entre os pares, foi o estudo de casais humanos que transformou essa molécula em uma grande estrela fora dos círculos científicos. Em estudo realizado na Suíça, os pesquisadores deram a 47 casais um spray nasal contendo ocitocina ou um placebo. Os casais participaram então de uma discussão gravada. Aqueles que receberam ocitocina apresentaram um comportamento mais positivo e menores níveis de hormônio de estresse, que é o cortisol. Há também estudos que sugerem que a ocitocina promove o sentimento de confiança. Em outro experimento, os voluntários receberam uma soma em dinheiro para investir com a ajuda de um agente... Em outro experimento, os voluntários receberam uma soma em dinheiro para investir com a ajuda de um agente fiduciário. Metade deles recebeu um spray de ocitocina antes do experimento e a outra metade um spray com placebo. Aqueles que receberam ocitocina se mostraram praticamente 2 vezes mais dispostos a entregar todo o dinheiro ao agente. E um estudo do National Institute, que é o Instituto Nacional de Saúde Mental, concluiu que pessoas que inalaram ocitocina antes de observar fotos de rostos ameaçadores apresentaram índice bem mais baixo de atividade no hemisfério do cérebro relacionado ao medo. Com toda essa fama, não é à toa que vendedores de spray nasal e gotas sublinguais de ocitocina proliferaram na internet. Um desses produtos é até mesmo chamado de confiança em gotas.
Tais produtos são oferecidos a um vasto grupo de potenciais consumidores, entre eles solteiros em busca de relacionamentos, casais em crise, tentando salvar o relacionamento, e vendedores que desejam estabelecer confiança instantânea em seus clientes. Porém, casais mais conscientes, que cultivam relacionamentos com altos níveis de confiança e parceria, sabem, assim como os ratos da pradaria, que é possível elevar seus níveis de ocitocina de modo bem mais prazeroso e sem gastar nenhum centavo, apenas com a presença um do outro, beijando-se, tocando-se, aconchegando-se e desfrutando de um bom sexo. Serotonina, obsessão. Em 1999, a psiquiatra Donatella Marazziti e seus colegas da Universidade de Pisa, que é o mesmo grupo de pesquisadores que identificaram os altos níveis de cortisol em voluntários apaixonados, decidiram testar o conceito de que os estágios iniciais do amor romântico apresentam características semelhantes às do transtorno compulsivo obsessivo, o TOC. Claro, trata-se de uma conjectura, dado o número de horas que as pessoas apaixonadas informam desprender pensando no parceiro. O tempo todo é a estimativa mais comum. E o número de músicas de amor que se ouvem em todo o mundo com o tema "Não consigo tirá-lo da cabeça". Donatella Marazziti e seus colegas recrutaram 20 voluntários que tinham se apaixonado nos últimos 6 meses e que informaram passar pelo menos 4 horas por dia pensando no ser amado. Bastante hora, né? Recrutaram também 20 pacientes de TOC que não estavam sob medicação e 20 voluntários que não estavam apaixonados nem sofriam de TOC, para estabelecer um grupo de controle. Quando os pesquisadores testaram o sangue dos voluntários, descobriram que o grupo que sofria de TOC e o grupo dos apaixonados apresentavam níveis similarmente baixos de 5-HT, que é uma proteína que remove a serotonina do espaço entre as células cerebrais. Mas os pesquisadores também descobriram que as semelhanças entre os apaixonados e os que sofriam de TOC eram apenas iniciais. Quando testaram o sangue de alguns de seus voluntários, 12 a 18 meses depois de iniciarem seus relacionamentos, os níveis de 5-HT haviam retornado aos níveis normais, os mesmos apresentados pelo grupo de controle. Os resultados dos experimentos, segundo os pesquisadores de Pisa, sugerem que estar apaixonado induz as pessoas, literalmente, a um estado que não é normal, como sugere uma grande variedade de expressões coloquiais usadas em diferentes países, todos se referindo a alguém estar perdidamente ou insanamente apaixonado, ou mesmo louco de amor. Além da doença do amor, ou de TOC, altos níveis de serotonina no cérebro já foram associados a tudo: depressão, transtorno afetivo sazonal, comportamento violento e raiva. Na verdade, tais níveis altos, concomitantes com aumentos dos níveis de dopamina e do hormônio de estresse cortisol, podem ajudar a explicar a raiva que algumas pessoas sentem ao serem deixadas por seu parceiro. Em seu livro Por que Amamos?, a antropóloga Ellen Fisher explica a base neurológica para o que o psicólogo forense J. Hyde Meloy chama de raiva de abandono. Ela fala assim: a rede básica do cérebro relacionada à raiva está intimamente conectada a centros do córtex pré-frontal, que processam o reconhecimento e a expectativa de recompensa. Quando as pessoas e os animais sentem que uma recompensa está ameaçada ou que não será obtida, seus centros do córtex pré-frontal enviam à amígdala um sinal e disparam a raiva. Por exemplo, quando os circuitos de recompensa do cérebro de um gato são estimulados artificialmente, ele experimenta grande prazer. Se esse estímulo é retirado, ele ataca e morde.
E cada vez que o estímulo é retirado, o gato fica mais irritado. Outro fato interessante é: jamais provoque um rejeitado. Ellen Fisher conta a história de Bárbara, uma voluntária de seus experimentos. O cérebro de Bárbara foi escaneado pela primeira vez em um estudo sobre pessoas apaixonadas. Na época, ela estava cheia de saúde, otimismo e o amor por seu parceiro, Michael. 5 meses depois, quando seu cérebro foi escaneado pela segunda vez, Michael a tinha deixado. Seu rosto pálido mostrava sinais de choro. Ela havia perdido peso e descreveu seu estado como: sinto um nó no peito de tanta dor e tristeza. Mas a tristeza de Bárbara se transformou em ódio ao ver uma foto do Michael durante o escaneamento do seu cérebro. Ela reclamou com a Ellen: por que você quer estudar isso? Em casos mais extremos, alguns apaixonados recorrem à perseguição, à violência e até mesmo ao assassinato. Mas a maioria das pessoas apenas sofre durante um tempo e acaba se curando, sobretudo se encontrar outro parceiro algum tempo depois. Bem, pode-se pensar que uma forma de aplacar o ódio que se sente ao ser abandonado é a automedicação, ou seja, elevar nossos níveis de serotonina. Porém, como ocorre com todo ingrediente de uma poção de amor, nunca é algo tão simples e muitas vezes nem sempre é o melhor remédio. Esses elementos diversos, dependendo da parte do cérebro ou do corpo envolvida, esses elementos químicos agem de forma sinergística e podem ter efeitos diversos, dependendo da parte do cérebro ou do corpo envolvida. E escolher apenas um elemento pode acabar gerando um efeito reverso. Um exemplo disso é o número de efeitos colaterais documentados, entre eles a redução de libido, dos antidepressivos mais utilizados, como o Prozac ou o Paxil, conhecidos como inibidores seletivos da reabsorção da serotonina, desenvolvidos para elevar os níveis de serotonina no organismo. Até mesmo o elemento do aconchego, a ocitocina, com potencial para tratamento de autismo e com altíssimas credenciais médicas, possui um lado negro, segundo pesquisas mais recentes. Pesquisadores belgas descobriram que a ocitocina não promove o sentimento de confiança de maneira incondicional, como se pensava. Ela faz com que as pessoas cooperem mais ao participar de jogos sociais, caso já conheçam os participantes, mas as torna menos dispostas a cooperar quando jogam com parceiros desconhecidos. Os pesquisadores belgas também observaram que os voluntários se tornaram mais etnocêntricos sob a influência da ocitocina. Diante de perguntas sobre dilemas morais, como ter que escolher entre salvar 7 vidas de um trem desgovernado sacrificando uma vida, a maioria dos voluntários holandeses que inalaram a ocitocina escolheram salvar pessoas de sua etnia a salvar árabes ou alemães, o que não ocorreu tanto entre as pessoas do grupo de controle que não inalaram a substância. Portanto, ainda que a ocitocina possa ser a solução para estabelecer a paz entre os roedores de todo o mundo, não existe um hormônio que possa nos tornar seres humanos melhores. Segundo Robert Sapolsky, professor de neurociência da Universidade de Stanford, em um artigo opinional chamado Paz, Amor e Ocitocina, que escreveu para o Jornal de Los Angeles, ele disse, que não existe, que ainda que a ocitocina possa ser a solução para estabelecer a paz entre os roedores de todo mundo, não existe um hormônio que possa nos tornar seres humanos melhores. Em vez de tentarmos encontrar uma poção mágica para melhorar nossa vida, a melhor estratégia é nos concentrarmos em nossa mente, pois nossa bioquímica depende de nossa percepção. Antes de sairmos do tema Poções de Amor e passarmos ao próximo capítulo que trata da mente, é importante mencionar que a avalanche química que promove o amor pode ser desencadeada não apenas quando nos apaixonamos por alguém, mas também por um projeto ou uma ideia.
artistas que pintam como loucos, empreendedores ao iniciar um negócio, um biólogo celular escrevendo sobre o efeito da lua de mel, ou um adolescente apaixonado, onde quer que haja paixão, por trás dela há um potente preparo químico capaz de nos motivar a atingir os objetivos que tanto almejamos. Tá aí o segredo. Paixão. Então é isso. Com isso terminamos a parte 2 do capítulo 3 e na próxima semana vamos falar sobre 4 mentes que não se concatenam, no capítulo 4 desse livro aqui, Efeito Lua de Mel, do professor, do Dr. Bruce Lipton, tá? Para você não perder nenhum capítulo, vou deixar aí abaixo na descrição a listagem com os links de todos os vídeos. E aqui do lado, um card com a playlist da Sexta da Leitura, tá bom? Então é isso, um grande abraço. Esse capítulo foi um pouquinho cansativo, mas foi muito importante para a gente entender toda essa parte neuroquímica do cérebro, para ver que não é só por aí, né? Na verdade, é esse estado do efeito lua de mel que faz a grande diferença. E vai ser explicado agora no próximo capítulo também pela mente, tá bom? Então é isso. Até a próxima Sexta da Leitura. Te vejo logo, te vejo sempre.